Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Livros e Ideias. Só lembrar para vocês que a cada sexta-feira a gente posta um vídeo novo para que vocês se sintam estimulados a desenvolver o hábito da leitura. Afinal, é o grande objetivo do canal Livros e Ideias. Para vocês ajudarem, esse canal está crescendo, eu gostaria que vocês já dessem um like, se inscrevessem nesse canal, ativassem o sininho de notificação e distribuíssem esse vídeo para seus amigos, conhecidos e para toda a sua rede social. Então, fazendo isso, vocês vão ajudar o canal Livros e Ideia a ajudar outros potenciais leitores. Esse é o nosso grande objetivo. A resenha de hoje é um caso muito interessante, muito emblemático. Nós vamos conversar hoje sobre o curioso caso de Benjamin Butler. É uma obra de Francis Scott Fitzgerald, que é um escritor muito famoso e que vale a pena ser conhecido. A primeira publicação do curioso caso de Benjamin Butler foi em 1922. Ele é do gênero literário fantástico, então podem esperar coisas inusitadas, coisas bem originais. Ele conta uma história incomum do personagem principal chamado Benjamin Butler. Ocorre que ele é um homem que nasce idoso e vai rejuvenescendo-se, ele vai ficando mais novo à medida que o tempo avança. É difícil imaginar uma situação dessa, mas é isso que permite um grande envolvimento das pessoas. O trama praticamente explora a vida desse personagem muito inusitado, muito original, com suas questões existenciais, e o envelhecimento e as peculiaridades da condição humana. Ele, como eu já falei, ele nasce velho e vai se tornando novo, então ao longo da narrativa, os leitores testemunham as experiências únicas do Benjamin, principalmente, com o relacionamento das pessoas em seu redor. Ele mesmo estava até conformado, estava administrando, estava gerenciando bem a situação. O problema, como sempre acontece, são as pessoas ao seu redor. O autor é muito hábil que, quando ele descreve essas fases da vida do Benjamin, então, de passagem, ele explora alguns temas muito filosóficos e muito que nos permitem a reflexão. Essa é uma novela, Então, eu vou apresentar, acho que é melhor comentar os personagens, os poucos personagens que aparecem nessa história. Vamos lá? Lógico, Benjamin Button eu já falei que ele nasce velho e vai se tornando novo, vai se rejuvenescendo, e que o grande tema, o grande fulcro, o grande núcleo dessa novela é essa transformação gradativa que o Benjamin vai tendo durante a novela. O Roger Button é o seu pai, que ele fica inicialmente chocado, fica perplexo com esse acontecimento, mas ele, por uma série de desafios e condições, procura sempre entender a situação do Benjamin, se tornando uma
um aliado e aceitando essa situação ao longo do tempo. A Hildegard Moncrief é uma jovem da sociedade pela qual o Benjamin demonstra um interesse amoroso em uma determinada fase da sua vida. Claro, naquela fase não era muito novo, não, ele ainda não tinha rejuvenescido, não tinha se tornado jovem, mas ele aparece nesse momento que ele conhece a Hildegard como um senhor com uns, acho que 50 anos de idade, se eu não estou enganado. Ele casa-se, os dois se casam, Benjamin e a Hildegard, e a parte significativa da história é o relacionamento entre eles, enquanto o Benjamin fica mais novo, a Hildegard envelhece. E, mais interessante, eles tiveram uma filha, a Elizabeth, que praticamente convive com o pai. Imaginem vocês a situação, duas crianças, o pai, uma criança, e a filha que tinha acabado de nascer, uma outra criança. Então a história é muito, muito interessante, vale a pena e permite uma reflexão por parte dos leitores. O autor, ele é mais conhecido como F. Scott Fitzgerald. Depois nós vamos estudar um pouquinho alguns detalhes da vida desse autor. O F. é o Francis. Ele tem uma prosa muito sofisticada, muito detalhes descritivos e nuances emocionais. Esse escritor é conhecido pela sua habilidade em retratar as relações humanas e sempre explora a passagem do tempo, a decadência social e as aspirações individuais. É interessante que o ritmo da história varia em função e ao longo do tempo, refletindo as diferentes fases do Benjamin. É interessante também porque o enredo envolve várias décadas, então a gente pode ver a transformação da sociedade durante, óbvio, a transformação do Benjamin, e o trama se usa muito essa modificação, essa alteração que a sociedade tem em várias décadas. É impressionante, isso daí é muito interessante. O Fitzgerald explora metáforas e imagens poéticas para descrever quadros muito vivos, criando uma atmosfera envolvente. É um livro que eu não queria parar de ler. Ele é muito... Então, a vantagem, viu, senhores? É um livro muito curto, 40 e poucas páginas, então é aquele livro que você está numa tarde chuvosa ou numa noite que você quer descansar, então você pode, vou falar assim, devorar esse livro muito rapidamente. Vocês puderam notar que essa obra foge completamente aos padrões convencionais, tá? Utiliza o fantástico, óbvio a fantasia, óbvio a ficção. Eu achei muito, muito interessante, principalmente por causa dessas situações e dessa não convencionalidade. Como sempre, a gente mostra para situar vocês as partes, os temas mais importantes que a gente conseguiu pensar na obra, a natureza efêmera da vida, a condição única do Benjamin, que nasce idoso e rejuvenesce, e que então se destaca a velocidade que a vida passa, pessoal. Esse tema é muito bem tratado pelo Fitzgerald.
a busca da aceitação e compreensão. No início, o pai apavorado com aquela situação, no decorrer do trama ele começa a aceitar e até convive bem com o Benjamin. As mudanças sociais e das normas culturais, obviamente, porque essa obra, apesar de curta, se passa em várias décadas. Óbvio, as complexidades das relações humanas. Você imagine o pai com a mesma aparência da filha, um bebê. E também a busca pela identidade, pela autenticidade. Esses são os temas mais relevantes que essa trama, o curioso caso de Benjamin Button, oferece para o leitor. Como é praxe aqui do canal e das resenhas, eu sempre cito algumas obras similares a essa que nós estamos resenhando. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, ele também explora a passagem do tempo, décadas e décadas, até século, né? Com personagens sendo substituídos e virando protagonistas. Então é uma obra similar, claro, não tem nenhuma relação à forma da linguagem, mas o tema abordado. O ensaio sobre a cegueira, do Saramago também, ele aborda temas humanos profundos. O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, também é uma novela que explora aspectos dualistas da natureza humana, representado pelos personagens principais. O Grande Gatsby também explora as relações humanas, por coincidência, é do mesmo autor, é do Francis Scott Fitzgerald. E A Sombra do Vento, que é um romance de Carlos Luiz Zafón, publicado em 2001. Também mistura elementos de mistério, romance e a história propriamente dita, envolvendo os leitores numa trama intrincada. Então são os 5 livros que eu estou indicando como similares aí. Bem, os leitores gostaram muito nas pesquisas que eu fiz da originalidade da premissa. Talvez não tenha outro livro que tenha explorado essa ideia de uma forma tão original. Do estilo literário, realmente é legal, não cansa o leitor, é rápido, é fácil de ler. A exploração de temas universais, os leitores também se apegaram e se envolveram muito com essa forma do Fitzgerald de explorar esses temas. O desenvolvimento dos personagens, do personagem, basicamente, é muito interessante, né? Já falei bastante sobre isso. E a narrativa que envolve várias décadas. Por outro lado, alguns leitores não se deram bem, ou podem não se dar bem com a narrativa não linear. Ela não é muito cronológica. Ela faz estornos, ela volta ao passado e pensa no futuro, então tem essa dificuldade. O envolvimento emocional dos leitores também é variável, tem gente que não se interessa, pelo simples fato de ser uma obra de ficção, já fala, não interessa, ficção não é verdade, então não interessa. E também alguns leitores ficam incomodados com o foco exagerado em questões filosóficas da natureza humana, da vida e do desenvolvimento dos personagens. Basicamente são os itens que os leitores destacaram. Essa leitura, o curioso caso de Benjamin Button, ela é muito indicada para leitores que gostam de ficção. Eu, por exemplo, gosto muito de ficção porque permite que a gente fantasie e se transporte por uma situação que, em geral, a gente não tinha pensado. A exploração filosófica, quem gosta de filosofia e de analisar
relações humanas e a passagem do tempo, é muito indicado. E os fãs do autor, né? Por exemplo, a obra-prima de Fitzgerald é O Grande Gatsby, que eu ainda estou devendo, ainda não consegui ler, mas eu chego lá. E os fãs, óbvio, já falei isso, de narrativas não convencionais, absolutamente originais. Sempre indo um pouco para o lado do conhecimento do autor, pelo menos um mínimo, um detalhamento de quem é o autor. Eu sempre tive, e você sempre ter essa preocupação, até para poder aproveitar a obra de uma maneira mais completa, de uma maneira mais profunda. O Francis Scott Fitzgerald, ele é um escritor americano do século XX. Nasceu, deixa eu ver aqui, em 1896 em Minnesota e faleceu em 1940. Até que ele morreu mais ou menos cedo. Ele é considerado uma das maiores figuras, uma das mais proeminentes figuras da literatura americana, moderna, é considerada moderna, e ele emergiu como escritor logo após a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou muito conhecido por suas obras que exploram os excessos da era do jazz, as mudanças sociais, o sonho americano, por que não dizer. Algumas obras importantes do Fitzgerald. Este Lado do Paraíso é o primeiro romance e frequentemente considerado um retrato quase autobiográfico da sua própria juventude. O Grande Gatsby, que é a sua obra-prima, ela aborda a decadência da sociedade americana após a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena, é um bom livro, O Grande Gatsby. Suave é a Noite, um outro romance que se passa na Riviera Francesa. Contos da Era do Jazz, para justificar sua fama de escritor que explorou bastante os excessos dessa era. E O Último Magnata. Essa obra é interessante porque ela está inacabada. Ela permaneceu inacabada devido à morte prematura do autor e depois foi publicada. Acho que basicamente é isso. A notícia é que o Fitzgerald encontrou, a vida do Fitzgerald teve muitos altos e baixos, ele enfrentou dificuldades financeiras e a sua reputação literária teve fases de decadência ao longo da sua vida. Mas após a sua morte, as suas obras rejuvenesceram, criaram uma nova forma de serem lidas e tem esse sucesso extraordinário de hoje. De toda forma, o Fitzgerald continua a influenciar vários escritores modernos. Acho que o que eu vou falar agora não é muito novidade, porque o curioso caso de Benjamin Butler, ele se transformou, ele foi adaptado ao cinema. É um filme com o mesmo nome, lançado em 2008. Então, esse filme aqui acho que é mais famoso do que o livro. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás e preciso fazer uma releitura, uma revisada do filme depois de ler a obra. É um filme que promete. Ele foi dirigido por David Fincher e tem Brad Pitt como Benjamin Butler e Cate Blanchett como a Hildegard, com a sua esposa. E ele, se não me engano, eu preciso fazer uma releitura desse filme, mas ele respeita bastante o original, a obra do Scott Fitzgerald. Esse filme vale a pena ser assistido. Bem, pessoal, vale a pena, sim, ler O Curioso Caso de Benjamin Butler, porque ele é um livro
absolutamente anticonvencional. Ele é um livro que surpreende pelo tema e a forma que o tema é abordado. Ele faz você conhecer um escritor muito famoso do século XX e também, para os leitores mais preguiçosos, que não têm coragem de enfrentar um catatal, é um livro que vale a pena ser lido. Ele é muito curto para os padrões das obras que a gente tem apresentado aqui no canal Livros e Ideias. Então, vale a pena, o conceito é muito interessante, muito cativante, eu recomendo muito a leitura dessa obra. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa resenha, vocês, por favor, não se esqueçam de dar aquele famoso like, de se inscreverem nesse canal, aqueles que ainda não são inscritos, ativarem o sininho de notificações e distribuir para seus amigos e para suas redes sociais. Comentem que, principalmente se vocês estão sendo estimulados ao hábito de leitura. Eu lembro que eu trabalhei pra caramba na minha vida, me aposentei e estava muito preocupado em saber o que fazer, né? Então, uma das atividades que eu faço hoje com muito gosto, tanto é que eu montei esse canal para vocês, é o hábito de leitura, que se eu estimular 2, 3 pessoas a esse hábito e conseguir fazer com que o pessoal se interesse pelas obras que a gente discute aqui nesse canal, eu já me dou por satisfeito. Vamos em frente. Então, pessoal, até a próxima resenha. Toda sexta-feira um livro publicado ou um vídeo publicado. Então, tenha uma boa semana e tchau, tchau!